Olá, estamos voltando no nosso programa #Projetos, hoje falando sobre projetos de vida, projetos de intercâmbios internacionais, com o Helder. Helder, que é um especialista já nessa área, tem uma agência de turismo, é professor de inglês e vem, durante a sua vida, se especializando com isso, através de contatos no exterior, com empresas também, proporcionando então ao jovem brasileiro, principalmente, independente da idade também, como você já falou, mas que a ter uma experiência de vida em outros países, aprendendo a língua, a cultura, a forma de viver, e o interessante é também que fica em casas, em residências de famílias, conhecendo realmente o dia a dia, que é muito diferente, Helder, de ficar num hotel. Porque a gente sabe que no hotel internacional hoje, você vai lá, qualquer lugar do mundo, você vai comer o café da manhã, vamos dizer, americano. E nem sempre, se você ficar, como você falou, numa casa de um indiano, o café da manhã provavelmente é diferente, Então, fora ele fazer um intercâmbio num país que ele optou, tem a questão do background, da origem da família. Então, assim, é aquela coisa, ele vai ficar numa família no Canadá, mas ele pode ficar numa família de gregos, ele pode ficar numa família de indianos, ele pode ficar numa família, enfim, de N nacionalidades. Então ele acaba assimilando e aprendendo um pouquinho de várias culturas, essa miscigenação cultural, que é uma das coisas que o intercâmbio propõe. É verdade, se torna um cidadão do mundo. E muda muito a cabeça da pessoa. Aquele que tem uma visão geral. Mesmo esses intercâmbios curtos, de 3 semanas, o adolescente ele amadurece muito, Como eu falei, a proposta principal é a questão da autonomia e da independência, então assim, ele volta diferente, Ele volta com mais autonomia, com mais independência, aprende muita coisa, assimila muita coisa, A gente sabe que muita gente está assistindo, principalmente o jovem, que vai cutucar seus pais com esse interesse, e os pais vão, normalmente, ainda bancam seu filho, porque a maioria são jovens de 17, 18 anos, 16 anos, então a preocupação financeira. Como o custo disso é acessível, isso é dividido, precisa ser rico para ir para um intercâmbio desse? Na verdade, não precisa ser rico, precisa ter um planejamento. Esses programas de férias em especial, como eu havia comentado com você, eu sempre fecho com 1 ano de antecedência. Então, dá para o pai começar a pagar e parcelar em até 11 vezes, por exemplo, tanto Estados Unidos quanto Canadá. Vou te dar uma ideia de custo disso daí, desse programa. Para os Estados Unidos gira em torno de R$12 mil, parcelados aí em 11 vezes. Nesse caso, em torno aí de uns 20 e poucos dias. São 3 semanas, 20 dias aí, incluso a acomodação, o curso, a alimentação também já coloca na casa de família, café da manhã e o jantar, e o transfer de chegada e de saída. Então, assim, quando eu falo que é um programa assistido, ele é assistido o tempo todo, ele é acompanhado o tempo todo. Então, assim, o adolescente ele chega lá, então ele já vai ter um transporte privativo, esse transporte privativo já vai direcionar para casa, para homestay que ele vai ficar, e na volta a mesma coisa, para trazer para o aeroporto. Então, assim, ele é assistido o tempo todo. Agora, falando um pouquinho do Canadá, em média, gira em torno de R$10 mil, Mesma coisa também divididos em 11 vezes, parcela cheque ou boleto, Então, assim, tem opções. E a diferença... Em torno de R$1.000 por mês, se fizer Exatamente, fazer esse planejamento. E assim, e a questão da diferença de valores é justamente por conta da variação cambial, Uma outra diferença do Canadá e dos Estados Unidos. O dólar americano está em torno de 3,40 hoje e o canadense está em torno de 2,60. Então tem essa diferença na questão cambial também. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que vocês também podem variar esse valor conforme, por exemplo, vocês têm um planejamento também de passeios. Isso. Como você falou já comigo, numa conversa, que, por exemplo, se você for para San Diego, você está próximo ali, está dentro da Califórnia,
próximo de Los Angeles, Uhum. próximo até mesmo de Las Vegas. Isso. Então, dependendo como for, pode ser estendido algum passeio. Pode. Por exemplo, em Los Angeles mesmo, eu coloco como uma das opções de passeio é um final de semana em Los Angeles, né, em San Diego. Então, a gente vai para Los Angeles, passa o dia, aí vai para Hollywood, Beverly Hills, Pier de Santa Mônica, Venice Beach, aí dorme, a gente já inclui o hotel, né, a pernoite lá, e no outro dia, por exemplo, vai para Universal, aí já está o ingresso incluso, e passa o dia no parque. Então, assim, e outras opções de passeio que dá para a gente fazer, que a gente acaba combinando com o grupo, é pegar um final de semana e, por exemplo, voltar para Los Angeles para ir para Disney. E lá em Los Angeles, em especial, tem 2 parques da Disney, que é o Disney Adventure e Disneylandia, né? E passeios, por exemplo, para o Canadá, fora ir para Whistler, que é uma estação de esqui muito bacana, como a gente está bem próximo, e quem já tem o visto americano, a gente vai para Seattle, que é uma cidade belíssima, todos apreciam bastante quando conhecem, né? Então, assim, e falando mais um pouquinho sobre intercâmbio, não tem só essas opções de intercâmbio de férias de 3 semanas. Então, de repente, se o teu filho quer passar 6 meses na Austrália, igual o seu filho passou, acho que 6 meses ou 1 ano, igual você havia comentado, também dá para montar. Na verdade, dá para montar qualquer programa de intercâmbio, o tempo que ele quiser, para onde ele quiser, e até através de parcerias que eu tenho, dá para conseguir até inserções em universidades. Então, se o teu filho quer fazer uma universidade fora, dá para a gente providenciar. E nós fazemos todo o acompanhamento, todos os trâmites até ele chegar lá e estudar. Né? Ótimo, eu sei que você faz essa assessoria também, que é muito importante, que é uma orientação, porque muitas vezes a gente tem um lugar que a gente sonha aí, mas na verdade a gente pensa aí nesse, às vezes não tem muito conhecimento, e você então vai proporcionar, falar, olha, qual é o seu objetivo? Então a gente, né, você já falou, você orienta, fala, nesse país você vai conseguir desenvolver mais os seus interesses. Exato. Né? E até os 2 destinos mais procurados para intercâmbio, ainda Estados Unidos, mas hoje em dia disparado é o Canadá. Né? Até porque é um povo muito acolhedor, é um povo muito solícito, como a Flávia mesmo falou no outro bloco, que o filho dela foi muito bem recebido. Então, assim, é um povo que auxilia, se você precisa, se ele se perdeu por algum motivo, se pergunta que eles vão te auxiliar, né? E mesmo o custo, né? Que nem eu te falei, o dólar canadense hoje está girando em torno de 2,60, 2,50. Essa diferença cambial, sem dúvida que é um atrativo para os alunos que querem fazer intercâmbio. Então, assim, o Canadá hoje é um destino mais procurado para intercâmbio. Não só pela beleza do país, mas também pelos custos que implicam nisso. Entendi. Né? Agora, uma novidade aí que eu nunca tinha, né, visto falar, e você comentou, sobre o intercâmbio familiar. O que é esse intercâmbio familiar? Porque muitas vezes os pais falam assim, eu não vou mandar meu filho, as férias é o período que eu tenho para ficar com eles, para passar com meus filhos, eu trabalho muito, então eu aproveito as férias para viajar com a família. E aí o filho às vezes quer fazer intercâmbio, então acabei unindo o útil ao agradável. Eu comecei com um destino só, mas a gente tem plano de expansão. O destino hoje é San Diego, tá? E assim, são apartamentos todo mobiliado, a cozinha completinha. É bem próximo a 2 praias, na verdade. Uma das praias fica a 3 quarteirões de lá e a outra fica um pouquinho mais distante, mas também caminhando você é próximo, né? E é um complexo, na verdade, de apartamentos, onde você tem piscina, você tem quadra de tênis, quadra de basquete, de futebol. E sem falar que, por exemplo, vai uma família de amigos meus agora em julho, né? Ele optou por isso porque, enquanto ele e a filha vão estudar, a esposa e a outra filha vão ficar ali na praia, né? Então, assim, é unir o útil ao agradável. Então, ele tem que fazer o inglês, tem que dar uma melhorada no inglês por conta do trabalho, né? E aí aquela coisa, ele está lá fazendo intercâmbio, aperfeiçoando o inglês, ao mesmo tempo que ele não teve que deixar a família aqui, né? Então, assim, é um programa que está sendo muito procurado, tá? E em termos de valor, ele é super acessível, porque o apartamento ele fica muito mais em conta do que você ficar em hotel, né? E como eu falei, por ele ser mobiliado e a cozinha completa, você tem a opção de cozinhar,
né? Então, assim, isso enxuga teus custos de alimentação e tudo mais, né? E é um destino bastante procurado também, sem falar que Califórnia, né? San Diego, então, assim, a procura está bastante grande em relação a isso, né? Bom, são experiências realmente fantásticas, né? Tanto individual, então, agora em família. Melhor ainda. Amigos já é gostoso, com a família melhor ainda, né? E o que eu fico imaginando é o seguinte, depois vamos dizer, desse jovem ter então viajado, ter tido todas essas experiências, ter o contato com a língua diária, né, a melhorar da sua conversação, quando ele chega e vai no mercado de trabalho, isso dá uma diferença grande. Isso, né? conta muito, né? Que eu havia comentado com você, hoje em dia um intercâmbio ele equivale a uma pós-graduação, né? E as grandes empresas elas buscam essas pessoas que tiveram essa vivência no exterior, que voltam com essa bagagem, não só a língua, mas a questão cultural e a aptidão de resolver as coisas. Como eu falei para você, o intercâmbio muitas vezes, quando a pessoa passa um longo período, você tem problemas, igual você tem aqui, você tem que resolver os problemas. Só que aí você não tem família para você ligar, né? Então você tem que resolver as tuas coisas. Então esse dinamismo em resolver as suas questões, os seus problemas, muitas vezes é o que as empresas precisam, né? Então assim, sem dúvida que é uma preparação do currículo da pessoa, né? E todos esses programas você recebe, mesmo esses programas de férias, no final do programa você recebe um certificado internacional. Então quer dizer, o adolescente ele já está montando o currículo dele, né? Já está pensando na carreira e se preparando para o futuro aí, né? Que tendo a língua como enfim, uma outra ferramenta, sem dúvida que tende a ser um futuro brilhante, né? É verdade. Realmente é uma experiência que é só realmente participando, né, frequentando, estando presente numa situação dessa, de adversidades, de, como você falou, muitas vezes você se encontra sozinho. E é legal porque a gente percebe que as pessoas, elas conseguem se sair dessas situações às vezes difíceis, e isso dá uma condição de autoconfiança. Quando ela volta, ela amadurece, é um amadurecimento rápido, né? E você sabe que, assim, que nem eu falei para você, poderia aqui ficar contando N histórias para vocês, N situações do que aconteceu, mas tiveram algumas situações assim foram muito motivadoras e inovadoras. No caso de pessoas que saíram daqui com problema de depressão, né? E assim, o que causava muito preocupação nos pais? Como seria a reação da pessoa lá fora? E eu acho que o fato de ter saído da convivência, do centro de conforto, propiciou que esses adolescentes encontrassem uma outra maneira de pensar, uma outra maneira de ver a vida, que de repente abriu portas e opções para eles. Assim, então foi muito positivo o pós desses adolescentes que voltaram, mesmo tendo esse problema, foi muito bacana. Inclusive eu tive mães que vieram me encontrar no aeroporto chorando, agradecendo, mas assim, foi na verdade a reação dos filhos que tiveram lá, né? Então o que foi bacana e foi positivo. Então o que você falou, realmente é uma questão de mudança de vida, né? De outras perspectivas para o futuro, né? Então assim, o programa de intercâmbio, ele é muito rico, né? Ele é muito rico. Muita gente, como eu falei, o pessoal pensa que é só a questão da língua, não, mas a língua é uma das vertentes que um dos fatores que melhora, mas assim, tem outros diversos que melhoram também, né? Realmente, essa parte emocional, né, que você passa a acreditar mais em você, a saber que você é capaz, você já se virou em situações difíceis, isso, quando você volta, é um amadurecimento. Realmente, os meus filhos também voltaram, outros muito mais responsáveis, adultos e vamos dizer assim, muito mais preparados para a vida. Com certeza, com certeza. Então, Helder, infelizmente nós estamos terminando já no nosso programa. Eu queria que você passasse uma mensagem final e aproveitar, queria agradecer por todas essas informações. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores tiveram muitas informações, e aqueles que estavam preocupados, né, ou não tinham nem ideia dessa possibilidade, hoje têm um conhecimento que é possível e até uma certa facilidade de ter essa experiência na vida da família. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite. Acho que foi
muito enriquecedor para mim. E faço o convite a todos. Dúvidas que vocês tiverem sobre intercâmbio, a agência chama-se Alan Tour aqui na cidade. E todas as dúvidas que vocês tiverem, a gente está à disposição para ajudá-los e levar seu filho para um programa que com certeza vai ser enriquecedor para a vida dele. Que bom, Éder. Muito obrigado. E até um próximo programa, #Projetos.